Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Eu achei que estava ajudando um homem que não tinha absolutamente nada. Mal sabia eu que, ao dar comida a ele, eu estava alimentando um monstro que vivia dentro da minha própria casa. Eu lembro que costumava pensar que era só um pouco distraída. Sopa que sumia da panela, menos do que eu lembrava. Toalhas molhadas quando eu nem tinha as usado. No começo, pensei que era o estresse, que talvez eu estivesse ficando louca. Pensei que talvez estivesse tendo lapsos de memória ou que estava sendo muito descuidada. Mas a coisa continuou por semanas. Uma tarde, encontrei o pote da manteiga com ela toda espalhada pela bancada, como se alguém tivesse usado as mãos nuas. Estava gorduroso e nojento. Foi aí que comecei a trancar a porta da minha despensa, tentando proteger o que ainda restava. Eu morava sozinha havia quase 2 anos, desde que terminei com meu ex e ele foi morar em outro lugar. Então, não tinha ninguém mais em casa além de mim. Ou era o que eu pensava, até que a verdade apareceu por acidente. Uma tarde, ouvi um barulho vindo da garagem. Um baque surdo, seguido de algo se arrastando. Achei estranho, porque eu quase nunca usava aquele espaço, era mais um depósito velho. Meu coração disparou, pensando que talvez tivesse algum animal lá, quem sabe um gambá, ou pior, vários deles. Sem perder tempo, peguei uma lanterna e fui até a garagem. A porta do quartinho, que ficava nos fundos, estava entreaberta. Quando empurrei ela completamente e iluminei lá dentro, encontrei algo que eu nunca teria imaginado. Atrás de um monte de pneus velhos e caixas, tinha um abrigo improvisado. Um saco de dormir, um travesseiro, alguns pacotes de macarrão instantâneo, latas de sardinha e um fogareiro usado. Tudo em cima de uma mesa de madeira improvisada. A lanterna caiu da minha mão com o susto. Eu saí correndo de lá e liguei para a polícia. Os policiais disseram que voltariam nas próximas noites para patrulhar a área. 3 dias depois, conseguiram pegar ele tentando entrar de novo pela janelinha quebrada do depósito. O nome dele era Daniel, foi o que ele disse aos policiais. Um homem provavelmente nos seus 40 anos, magro, com uma barba rala e por fazer. Quando perguntaram onde morava, ele só deu de ombros, com um olhar cansado. Mas eu não prestei queixa. Quando olhei para ele, magro e sujo, senti mais pena do que medo. Talvez porque, no fundo, eu também me sentia sozinha naquela casa grande demais para uma pessoa só. Disse aos policiais para deixá-lo ir, mesmo sabendo que era arriscado. Mas acho que, no fundo, eu só não queria admitir que tinha vivido sob a sombra de alguém por tanto tempo sem perceber. Então eu disse a eles para deixá-lo ir. E eles deixaram. Alguns dias depois, Daniel apareceu de novo. Ele não estava espiando. Estava simplesmente parado no meu quintal, como se estivesse esperando que eu o deixasse entrar. "O que é que você quer aqui?" perguntei da varanda. "Você tem um pouco daquela sopa deliciosa que faz." Ele disse com um sorriso. Naquela noite, acabei preparando o jantar para nós dois. E a partir dali, isso virou uma rotina. Ele entrava para jantar, mas nunca ficava para dormir dentro da casa. Sempre voltava para o depósito da garagem. E eu continuei deixando porque, no fim das contas, ele me fazia companhia e não pedia muito. Só uma comida quente e um lugar sossegado. Algumas noites, eu até me pegava sentada na mesa da cozinha, de frente para ele, tomando uma taça de vinho e falando sobre livros que eu tinha lido ou coisas que ouvia no rádio. Ele era um homem surpreendentemente bem falante. Dizia que tinha diploma e falou que costumava trabalhar com tecnologia. Ele falou de um incêndio, uma demissão, um divórcio. Cada noite era uma versão diferente, mas era agradável passar um tempo com ele. Uma noite, depois que terminamos o jantar e as últimas gotas de vinho tinham acabado, Daniel se moveu para a porta dos fundos. Mas em vez de sair, ele veio por trás de mim.
enquanto eu limpava a mesa e a mão dele começou a tocar suavemente minhas costas. Eu fiquei paralisada, com o prato ainda na mão. O zumbido baixo da geladeira encheu o silêncio, se misturando com a respiração pesada dele. "Você me trata bem", ele murmurou com a voz mais grossa que o normal. "Você cuidou do meu descanso e da minha comida. Mas eu preciso de mais." Meu coração batia forte e senti um nó no estômago. Mas aí ele falou de novo. A voz dele era suave e quase como se estivesse implorando. "Você é tão bonita", ele sussurrou perto do meu ouvido. "Parece até uma atriz de cinema. Fazia anos que ninguém me elogiava. Elogiava minha comida, o jeito que eu tratava, ou me dizia que eu era bonita. Anos desde a última vez que me senti apreciada ou desejada desse jeito." As palavras dele, que foram tão inesperadas e desconcertantes naquele momento, ficaram dentro de mim, ecoando na minha cabeça e despertando sensações que não sentia fazia muito tempo. Enquanto isso, as mãos dele continuavam acariciando minhas costas, um toque quente e inquietante. Naquele momento, eu estava dividida entre minha razão, que gritava para eu me afastar e impor um limite o quanto antes, e aquele desejo que acelerava meu pulso e me fazia sentir tão bem. Ninguém me chamava de bonita há anos. Eu sabia que era absurdo e até manipulador, mas estava funcionando. Mesmo assim, naquela noite, a razão venceu. Balancei a cabeça para me livrar de toda aquela névoa em que ele tinha me envolvido e disse: "Daniel, isso não está certo. Isso não pode acontecer." Eu disse, me afastando. Minha voz saiu mais aguda do que eu pretendia. "Você é só alguém que eu estou ajudando, Daniel. Acho que tudo isso foi um erro." Depois dessas palavras, a expressão no rosto dele mudou completamente. O sorriso malicioso que ele tinha no rosto desapareceu, e sem dizer uma palavra, ele saiu pela porta dos fundos, para a garagem. O som da porta batendo cortou o silêncio. Fiquei parada na cozinha, tremendo. Aquilo me lembrou da sensação de quando eu era criança e minha mãe me encontrava chorando depois que meu padrasto tinha me assustado. Ela nunca perguntava muito, só preparava aquela sopa dela. Era o jeito dela de me acalmar, de me fazer sentir segura de novo. Fui para o meu quarto no andar de cima e tentei dormir. Naquela noite, ouvi sons abafados vindo da garagem. Pareciam soluços. Senti pena, mas eu não era a salvadora dele. Pensei que aquela seria a última vez que eu o veria. Mas na noite seguinte, ele voltou. Dessa vez, o jeito dele era diferente. Estava bem barbeado e cheiroso. Devia ter usado meu banheiro quando saí para trabalhar. Os olhos dele estavam vermelhos e inchados, mas havia uma dureza neles agora, um brilho de raiva. Mas antes que eu pudesse falar, ele pegou um rolo de corda do canto. Parte de um equipamento de acampamento velho que eu tinha esquecido ali. "Você acha que é melhor do que eu?" Ele rosnou, com a voz baixa e rasgada. De repente, ele amarrou meus pulsos de um jeito áspero, mas não brutal, e me imobilizou no sofá. Minha respiração parou. Senti uma pontada de medo, mas por trás desse medo havia algo mais. Eu não me orgulho de admitir, mas tinha algo excitante naquela situação. Eu me senti péssima por isso. "Que diabos está acontecendo com você, Júlia?" Eu me critiquei. "Me desculpe", sussurrei, com a voz falhando. Eu não quis dizer o que eu disse, mas não houve resposta. Ele não disse uma única palavra. Só pegou o que queria. Eu não lutei, não gritei. Minha mente se desconectou, flutuando em algum lugar distante, mas por mais doentio que pareça, no fundo, eu gostei. Ele era como um homem faminto por algo mais do que comida. E eu deixei acontecer. Tentei me convencer de que não era desejo, mas sim sobrevivência. Mas, na verdade, era algo mais doentio. Algo que eu não sabia que existia dentro de mim e que não conseguia nomear. Isso continuou por várias noites. Ele entrava do depósito com aquela mesma fome nos olhos, e eu deixava. Eu dizia a mim mesma que ele tinha necessidades,
assim como eu tinha precisado dos elogios e do desejo dele. Aqueles momentos passageiros que me faziam sentir viva de novo. Nós éramos como duas coisas quebradas, nos alimentando cada um da necessidade e do desespero do outro. Toda noite eu cozinhava para ele, arrumava a mesa e servia o vinho. Ele comia, nós conversávamos, e então o ar mudava. E as mãos dele voltavam a me encontrar, mas cada vez de um jeito mais agressivo, mais violento. Eu aceitava essa rotina doentia noite após noite, dizendo a mim mesma que era temporário, que eu estava no controle, que eu não era mais aquela garota assustada que o padrasto maltratava. Eu era dona de mim agora, e isso era só passageiro, só um desabafo, e estava sob controle. Você está no controle. Você está no controle, Júlia. Você está no controle. Eu repetia para mim mesma, constantemente. Mas aí chegou a noite em que tudo foi para o inferno. Passei horas preparando a sopa. Naquela noite eu me sentia diferente. Tinha uma espécie de nó no estômago e meu coração estava acelerado. Sentia uma mistura de medo, raiva e emoção que não conseguia entender. Minhas mãos tremiam e minha respiração estava irregular. Essa era a receita da minha mãe, aquela que ela sempre preparava para mim quando eu me sentia quebrada, aqueles dias em que ela me encontrava chorando sem motivo e tremendo. E aí eu dizia para ela que não era nada, que minhas amigas da escola tinham me incomodado ou que eu tinha perdido uma boneca, mas aquela sopa, de algum jeito, me fazia sentir melhor. Era o único ato de amor puro que eu conhecia. Ele se sentou à mesa, como todos os dias. Me olhou sério e, sem dizer uma palavra, levou uma colherada de sopa à boca. Mas a reação dele não foi a que esperava. Ele fez uma careta de nojo e empurrou a tigela. "Isso é uma porcaria", ele disse com a voz cheia de desprezo. "Você chama isso de comida. É melhor a gente passar logo para a outra parte", ele rosnou, agarrando meu pulso com força e me puxando lentamente para perto do corpo dele. Mas dessa vez eu não senti o mesmo que antes. Dessa vez senti que algo quebrou dentro de mim. Foi como se uma bomba de fúria explodisse, inundasse meu corpo e nublasse meu pensamento. As palavras dele me atingiram com mais força do que as mãos dele jamais tinham feito. Era a sopa da minha mãe, o maior ato de amor e cuidado que eu tive nesse acordo distorcido. Eu não pensei, só peguei a faca de cozinha que estava sobre a mesa com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. "Você não pode dizer isso", sussurrei com raiva enquanto levantava a faca. Os olhos dele se arregalaram, mas ele não se moveu rápido o bastante. A faca entrou no peito dele. Eu fiz de novo. E de novo, e de novo. A raiva transbordava dentro de mim, enquanto eu enfiava a faca no corpo dele várias e várias vezes, mesmo depois que ele parou de se mexer, eu simplesmente não conseguia me controlar. Não conseguia parar. Daniel caiu no chão com os olhos vidrados. Ele tinha deixado a porta da cozinha aberta atrás dele, como sempre fazia. Fiquei parada sobre ele, respirando com dificuldade, com a faca ainda na minha mão. A cozinha cheirava a ervas misturada com ferro. Limpei a lâmina num pano de prato, sentindo minhas mãos firmes agora. Uma calma estranha tomou conta de mim naquele momento. Uma clareza que não sentia há meses. Lembrei daquelas palavras que minha mãe dizia: "O que começa mal, termina mal". Minha mãe era a melhor, igual à sopa dela. Enquanto eu olhava o corpo de Daniel no chão, eu sorri. Senti que o peso dele tinha sumido. A casa era só minha de novo. Me sentei à mesa e terminei de saborear meu jantar. Depois limpei a bagunça toda com calma. Enrolei o corpo dele no tapete e naquela mesma madrugada esperei até ter certeza de que ninguém estava acordado na vizinhança. Consegui arrastar o corpo até o meu quintal, que ao fundo era tipo um bosque, e me livrei dele. Ninguém nunca procurou por ele. Ninguém fez perguntas, ninguém sentiu a falta dele. No fim, ele era apenas mais um fantasma.
Alguém que ninguém ia procurar, ninguém ia questionar. E sabe o que é mais estranho? Não sinto culpa, nem um pingo. Às vezes, quando estou cozinhando, preparo aquela sopa de novo. O cheiro enche a cozinha e eu me lembro da minha mãe, do carinho dela, do amor verdadeiro que existia naquele prato. Daniel nunca entendeu isso. Ele achou que podia entrar na minha vida, tomar o que quisesse e ainda desprezar o que eu oferecia de mais precioso. Ele estava errado. Hoje, quando fecho a porta da despensa, quando tranco a janela da garagem, quando subo para meu quarto e durmo em paz, eu sei que a casa é realmente minha. Não existe mais sombra escondida nos cantos, não existe mais medo, existe só silêncio. E finalmente, depois de tanto tempo, esse silêncio é bom. Conheci Marina numa balada, no aniversário de um amigo. Ela tinha um cabelo castanho que brilhava até na penumbra do lugar e um sorriso que eu não conseguia esquecer. Depois, a vi correndo no parque enquanto eu treinava e de novo na universidade. O destino parecia insistir em colocar essa garota no meu caminho, mas o que parecia um sonho virou o meu pior pesadelo. Tudo se alinhou no dia em que a vi pela minha janela, na entrada do meu prédio, acompanhada por uma equipe de mudança. Que loucura! Ela estava se mudando exatamente para o apartamento ao lado do meu. Lembro que sorri sem nem perceber. Fui eu que me aproximei primeiro. Oi, eu sou o Lucas. Acho que já nos vimos antes, eu disse nervoso. E ela corou e se apresentou como Marina. Daquele momento em diante, tudo fluiu muito bem entre a gente. 2 semanas depois, já estávamos namorando oficialmente. Marina era a namorada perfeita. Sempre sabia do que eu precisava e não conseguia passar um dia sem me ver. Depois de 3 semanas juntos, ela praticamente se mudou para o meu apartamento. Eu estava loucamente apaixonado e achei natural dividir o espaço com ela, embora às vezes fosse um pouco sufocante, por assim dizer. Não que me incomodasse, mas às vezes eu queria curtir um pouco do meu espaço. Também comecei a notar pequenas coisas, como o fato de ela ser um pouco possessiva e ciumenta, mas no começo achei fofo. No entanto, as coisas começaram a desandar numa tarde. Naquele dia, eu tinha uma aula de sociologia na faculdade e nos dividiram em grupos para um projeto. Minha colega era uma garota simpática chamada Larissa. Nosso projeto era fazer uma discussão em grupo com alguns adolescentes. Então Larissa e eu tivemos que passar um tempo juntos para planejar tudo. Como Marina tinha acabado de se mudar definitivamente para o meu apartamento, eu mal estava me adaptando a dividir o espaço com ela. Nesse dia, eu estava tão focado na organização que esqueci de avisá-la que chegaria tarde em casa. Eu tinha deixado meu celular no carro sem perceber, mas, como eu disse, estava tão concentrado no projeto que nem notei que não estava com ele, até que precisei voltar ao carro para buscar uns textos e o vi no banco. Quando chequei, tinha 22 chamadas perdidas de Marina. Eu me senti péssimo. Tentei ligar para ela algumas vezes, mas sempre caía na caixa postal, então comecei a entrar em pânico. Pedi desculpas a Larissa por não poder ficar mais e corri para casa. Quando cheguei, digitei o código do meu apartamento e entrei, só para encontrar Marina no sofá, cercada por um monte de coisas quebradas, como se um furacão tivesse passado pelo apartamento. Eu gelei. Tinha acontecido alguma coisa com ela? Alguém tinha entrado e a machucado? Um monte de pensamentos caóticos passaram pela minha cabeça enquanto eu me aproximava dela com cuidado. Marina respirava normalmente, mas seus olhos estavam muito abertos. Marina, o que aconteceu aqui? Consegui perguntar. Ela não respondeu. Então me aproximei um pouco mais. Ela me olhou com uma espécie de olhar vazio e colocou o celular dela na frente do meu rosto. Foi então que eu vi uma foto minha e da Larissa, quando ela estava me recebendo na entrada do prédio. Marina começou a passar as fotos e eu gelei ao ver o monte de imagens minhas e da Larissa. Cada foto mostrava momentos diferentes em que estávamos juntos. Você ama ela?
Ela perguntou com um tom seco que gelou meu sangue. Marina, o que é isso? Ela se levantou de repente e foi até o armário, começando a jogar coisas em mim como uma louca, enquanto repetia aquela pergunta de forma frenética. Eu estava completamente de boca aberta, e num impulso de pânico gritei que não, que eu amava ela. Eu disse que estava completamente louco por ela, e que nunca a trairia com nenhuma outra garota. Ao dizer isso, ela ficou quieta e parou de jogar coisas em mim. Então, ela se aproximou andando descalça sobre o vidro quebrado e me abraçou pela cintura. Ela me olhou com aqueles olhos brilhando e perguntou: "Quem é essa garota?" "É minha colega de projeto", respondi, sentindo o medo tomar conta de mim da cabeça aos pés. "Não quero que você a veja de novo", ela disse e me beijou. Eu amava Marina de verdade e estava convencido de que ela era a melhor para mim, mas essa crise neurótica que ela tinha acabado de ter realmente me abalou. No entanto, em vez de fazer a coisa certa e começar a impor limites, fiz a pior coisa que você pode fazer quando está com uma pessoa possessiva e manipuladora. Exatamente o que ela me pediu. No dia seguinte, disse ao meu professor que não me sentia confortável trabalhando com Larissa e que queria trocar de dupla, dando ênfase que eu preferia que fosse um homem. O professor atendeu ao meu pedido e me colocou com um colega homem, e por um tempo tudo voltou ao normal entre Marina e eu. A gente tinha algumas discussões, mas se resolviam rápido. Apesar disso, percebi que ela era uma ciumenta doentia. Ela simplesmente não suportava me ver com outra garota. Marina me seguia por toda parte, checava meu celular e me mandava mensagem o dia todo para saber onde eu estava. Comecei a duvidar se ela realmente era estudante na mesma universidade que eu ou se só estava me perseguindo, porque eu nunca a via fazer nada das aulas, e parecia que todo o tempo dela se resumia a ficar de olho em mim. Marina acordava no meio da noite só para checar minhas mensagens. E era óbvio que isso não era saudável, mas pensei que talvez ela só precisasse reafirmar que eu realmente a amava. Achei que as coisas melhorariam com o tempo, mas só pioraram. Uma noite decidi confrontá-la sobre sua obsessão em me controlar, e ela pirou completamente. Gritou comigo e ameaçou me machucar e se machucar. Naquela noite, ela armou o maior escândalo, me acusando de não dar atenção suficiente para ela, de me preocupar mais com minhas coisas do que com nosso relacionamento e de fazê-la se sentir insegura do meu amor constantemente. Eu não entendia de onde ela tirava todas aquelas coisas. Eu a amava e tinha praticamente desistido de toda a minha vida social para ficar só com ela, mas, de alguma forma, ela me fez sentir culpado e comecei a me questionar se talvez eu não estivesse fazendo o suficiente pela garota que eu amava. Eu a abracei com força e implorei para que ela se acalmasse, e ela parou de gritar. Então pedi que me perdoasse e nunca mais toquei no assunto. Mas aquele incidente me deixou inquieto. Eu não podia continuar assim, só tentei pensar em uma saída. A atitude possessiva de Marina não melhorou nada depois daquilo. E chegou um ponto em que me senti preso com essa garota obcecada que estava completamente fora de controle. Eu estava isolado dos meus amigos e família por causa de Marina. E ela era tão dependente que sempre queria que eu estivesse com ela. Uma tarde, depois de receber uma rajada de mensagens furiosas dela por não atender sua última ligação, finalmente decidi que precisava de um respiro. Uma manhã, disse a ela que ia à academia. Peguei meu carro e dirigi mais de 100 quilômetros até o sítio dos meus avós. Foi como respirar ar puro depois de meses. Meus pais estavam lá visitando durante o fim de semana e foi maravilhoso reencontrá-los e passar um tempo juntos, assim como com meus avós. Devo dizer que eu não os via desde que Marina entrou na minha vida, alguns meses atrás. Aproveitei minha estadia para passar um tempo com velhos amigos de infância e com meus primos. Eu não sentia a menor falta de Marina e quase a esqueci, mas ela continuava me ligando e incomodando. Bloqueei ela de tudo quanto é lugar.
Eu precisava colocar uma distância entre a toxicidade dela e eu, mas ela usava números diferentes. O medo começou a tomar conta de mim quando ela me enviou uma foto do meu quarto. Os lençóis, a cama e o edredom estavam cobertos por um líquido vermelho. Meu coração parou. Naquele momento, percebi que Marina realmente precisava de ajuda. Liguei para a polícia e informei sobre uma garota com problemas psicológicos e eles me garantiram que enviariam alguém ao meu apartamento. Uma hora depois, recebi uma ligação da polícia me avisando de um incêndio enorme no meu apartamento. Os bombeiros estavam tentando controlar o incêndio, mas as chamas estavam devorando tudo. Senti meu coração parar dentro do peito. Saí correndo e entrei no meu carro sem dizer nada, e apenas dirigi desesperado até chegar ao meu prédio. Quando cheguei, o incêndio já tinha sido controlado, mas meu apartamento estava reduzido a cinzas. Nesse momento, senti um medo profundo de que Marina tivesse feito algo impensável contra si mesma, mas esse pensamento sumiu quando um policial se aproximou de mim e me comunicou que tinham pego a pessoa que provocou o incêndio, tentando fugir enquanto as chamas se espalhavam. E sim, para surpresa de ninguém, era Marina. Ela me olhou do banco de trás da viatura com um olhar cheio de ódio e loucura. E, de repente, começou a gritar comigo que a culpa era toda minha, que eu tinha provocado tudo isso por tê-la abandonado. Sinceramente, nem senti raiva. Só senti uma profunda pena dela. Marina estava muito pior do que eu imaginava. Essa garota precisava de ajuda urgentemente. No fim, ela foi internada numa clínica psiquiátrica e eu, sinceramente, nunca mais ouvi falar dela. Depois de resolver toda aquela confusão do incêndio, eu decidi trancar a faculdade por um tempo e voltar para a casa dos meus pais. O que eu aprendi é que o amor de verdade não te prende, não te controla, não te isola do mundo. Quando você percebe que perdeu sua liberdade, seus amigos, sua paz, não é amor que você está vivendo, é uma prisão disfarçada de romance. E sair dessa prisão, por mais que doa, é o único caminho para voltar a respirar. Sou bissexual e preciso contar uma coisa que aconteceu comigo há 6 anos. Na época, eu tinha uns 20 e poucos anos e tinha acabado de me mudar para uma cidade nova. Eu fiz alguns amigos bem rápido porque consegui um emprego num bar temático bem popular, onde o pessoal que trabalhava era só mulher. Depois de uns meses trabalhando lá, me apresentaram a namorada da minha amiga Brenda. O nome da garota era Fernanda e eu, quase que imediatamente, me senti atraída por ela. Mas como ela estava namorando minha amiga, eu deixei isso quieto, lá no fundo da minha mente. Só que depois de um tempo, eu percebi que Brenda e Fernanda estavam tendo alguns problemas. Na verdade, Brenda começou a chegar atrasada em todos os turnos dela e parecia sempre muito cansada, muito triste, toda vez que estava no trabalho. Claro, eu perguntei para ela se estava tudo bem e ela me deu uma resposta meio vaga. Disse que Fernanda era simplesmente louca e que ela estava muito cansada daquilo tudo. Como a boa amiga que eu sou, eu disse que ela podia ficar lá em casa por uns dias, se ela precisasse. E para minha surpresa, ela concordou e foi passar a noite lá. Enquanto ela esteve lá, me contou com mais detalhes as coisas que Fernanda estava fazendo. Basicamente, Fernanda não confiava nela e sempre achava que ela estava sendo traída, o que, claro, sempre terminava numa briga enorme. Eu acho que isso não foi o bastante para ela terminar o relacionamento, porque na noite seguinte ela me pediu para ir com ela a um bar encontrar Fernanda, para elas poderem conversar com alguém neutro ali no meio. Eu não sou uma pessoa que julga de jeito nenhum. Então fui amigável com Fernanda e deixei elas resolverem os problemas delas. No final da noite, as duas pareciam felizes e foram embora juntas. Algumas semanas depois daquela noite no bar, os pais de Brenda apareceram na minha casa.
Eu nunca tinha visto eles antes, mas perguntei o que precisavam. Eles sabiam onde eu morava, porque Brenda passou meu endereço para eles quando estava passando uns dias na minha casa. Mas, pelo visto, ela esqueceu de avisar que agora estava com Fernanda. Os pais de Brenda me disseram que estavam muito preocupados com a segurança dela no relacionamento. Eu falei que ela não estava mais morando comigo, mas que eu podia mostrar onde ela estava, já que eles estavam claramente muito preocupados com a filha. Nós saímos no carro deles e paramos na casa de Fernanda, onde eu imaginava que Brenda estava ficando. Quando chegamos lá, Fernanda não queria abrir a porta e dava para ouvir Brenda tentando acalmar ela de dentro da casa, enquanto a mãe gritava para ela abrir e o pai estava no telefone falando com a polícia. Finalmente a polícia apareceu. Eles obrigaram Fernanda a abrir a porta e Brenda foi embora com os pais de volta para a casa deles em outro estado, pelo que eu soube depois. Fernanda e Brenda estavam num relacionamento muito abusivo e os pais dela estavam realmente preocupados com a segurança dela. Eu não demorei muito para deixar isso para lá, já que, na verdade, não era da minha conta. Alguns meses depois que Brenda foi embora, eu estava na academia quando encontrei Fernanda. Ela era personal trainer e acabou vindo até mim para me cumprimentar, e eu cumprimentei de volta. Ela respondeu na hora: "Ah, então tá tudo bem entre a gente. Achei que você ia me ignorar." Isso já devia ter sido um sinal de alerta para mim. Mas ela era tão linda que qualquer coisa estranha que saísse da boca dela era completamente irrelevante para mim. Então, eu só sorri quando ela disse isso, ri do comentário e falei que, na verdade, eu não tinha visto ela mesmo até aquele momento. Depois desse primeiro encontro, eu via ela quase toda vez que ia à academia. E, na verdade, comecei a esperar ansiosa para ver ela por lá. Então, quando ela me chamou para sair, eu não hesitei nem por um segundo em dizer que sim. Eu sei que vocês provavelmente estão pensando que eu sou a pior amiga da face da Terra. E eu concordo. Mas eu nem falava com Brenda há muito tempo. Na verdade, a gente perdeu o contato desde que ela se mudou. Na nossa primeira saída juntas, a gente foi para uma balada e tudo foi bem normal, exceto quando um cara elogiou ela, dizendo que ela tinha sorte de estar ali comigo. Em vez de concordar ou só dispensar o cara, ela olhou feio para ele e disse que ele era um cachorro. Isso me pegou totalmente de surpresa, mas a gente continuou a nossa noite e, no fim, eu fui para casa com ela. A gente dormiu juntas e foi incrível. Embora, vergonhosamente, logo depois eu me inclinei e vomitei no chão todo. Mas ela foi gentil o bastante para limpar tudo e nem me fez sentir mal por isso. Depois daquilo, a gente começou a sair e o primeiro mês foi muito legal. Sabe como é? As pessoas costumam dizer que casais homossexuais vão rápido demais e, bom, a gente não foi exceção. Fernanda e eu ficávamos juntas quase toda a noite depois daquele dia. Praticamente já estávamos morando juntas muito cedo. E não demorou muito para Fernanda começar a mostrar o outro lado dela. Ela aparecia no meu trabalho com frequência. E sempre que um cara chegava perto de mim, ela partia para cima. Isso estava começando a me causar problemas. Teve um dia que ela quase arrumou confusão com o meu chefe, mas felizmente eu consegui controlar a situação. Toda vez que eu chegava em casa, ela me acusava de estar com algum cara, ou às vezes ela simplesmente nem falava comigo. No começo, eu discutia, eu me defendia, mas aos poucos eu comecei a sentir que era eu quem estava errada. Pouco a pouco, eu comecei a me sentir culpada e péssima com cada acusação dela. É isso que abusadores fazem. Eles te fazem sentir como se você fosse um lixo de pessoa, como se você realmente merecesse tudo o que eles fazem com você e que você devia estar feliz por eles terem te escolhido. Ela constantemente acabava com a minha autoestima. Me criticava por tudo, pelo que eu fazia, pelo que eu vestia, pela minha aparência. Ela me fazia sentir que eu não valia nada, e esse tipo de abuso, ele se enraiza tão fundo dentro de você.
Aos poucos, eu fui me afastando dos meus amigos e de todas as pessoas que eram importantes para mim, que ocupavam um espaço na minha vida. Eu sentia que simplesmente não valia a pena o esforço de tentar sair com eles. Claro que eles perceberam isso e tentaram me fazer enxergar as coisas como elas eram, mas eu não escutei ninguém, nem minha mãe, nem meus irmãos, nem meus amigos. Meus pais e eu somos muito próximos até hoje, mas durante aquele tempo eu mal falava com eles. Fernanda queria ter certeza de que ela seria a única pessoa a quem eu poderia recorrer quando estivesse isolada. E foi aí que todo o abuso físico começou. Eu bloqueei muitas dessas memórias dolorosas por causa do trauma, mas algumas das que ainda ficam são: ela me arrastando para fora de casa pelos cabelos, na frente de todos os vizinhos, ela me batendo no trabalho porque eu levei o carregador do celular, ela me queimando com baseados e cigarros e me trancando no quarto por dias. Eu não consigo nem dizer quanto tempo eu fiquei com ela. Agora tudo está meio nebuloso, mas provavelmente foi um pouco mais de um ano. Durante esse tempo, eu nunca me defendi, porque eu realmente achava que eu estava errada e que eu merecia o que ela fazia comigo, mesmo eu nunca tendo traído ela, nem desrespeitado em momento algum. Aquele papo de síndrome de Estocolmo era real. Numa noite, ela entrou no meu apartamento enquanto eu dormia e roubou o meu cachorro. Quando acordei de manhã, vi um monte de mensagens e vídeos dela com ele, ameaçando botar fogo no meu bebê na cozinha. Ele era meu bebê. Era como um filho para mim. Fiquei desesperada, fazendo de tudo para convencer ela a não machucar ele. Ela disse que eu tinha procurado por isso, por não ter acordado quando ela entrou, e que com certeza eu tinha estado com um cara ali antes. Para ela, a única explicação lógica era que eu estava traindo ela com um cara dentro do meu próprio apartamento. Nesse episódio da história de terror que eu vivi com Fernanda, a minha mãe foi a grande heroína. Ela entrou em contato com Fernanda e, na verdade, eu não sei o que ela disse ou fez, ou se ela ameaçou Fernanda de alguma forma, já que minha mãe tinha um gênio forte, chegava a ser intimidadora, de qualquer forma. O fato é que naquele mesmo dia, minha mãe chegou em casa com o meu cachorro, são e salvo, depois de se encontrar com ela. Eu não podia estar mais feliz e grata à minha mãe por ter trazido meu bebê de volta. Eu ainda tenho ele até hoje. Aquele foi o meu limite. Eu acho que eu precisei ver algo que eu amo quase ser machucado por aquela vadia psicótica para finalmente dizer: chega. Eu terminei com ela, mas imediatamente ela teve aquela mudança radical de sempre, chorando, me dizendo o quanto me amava e que estava disposta a mudar para não perder nosso relacionamento. Mas quando ela viu que eu não ia ceder, ela ficou violenta. Durante semanas, ela apareceu na minha casa muitas vezes, mas eu nunca deixei ela entrar. E numa ocasião, ela até botou fogo num monte de coisas na frente da minha porta, na esperança de que eu abrisse. Eu ainda me culpo por não ter ligado para a polícia quando ela botou fogo nas minhas coisas. Naquela fase, eu estava nervosa o tempo todo. Eu tinha medo de sair de casa, achando que ela estaria me esperando lá fora. Ela tentou me atropelar mais de uma vez. Literalmente, tentou me matar. E eu acabei perdendo meu emprego e depois o apartamento, porque ela constantemente causava problemas nos dois lugares. Eu estava tão deprimida e sem dinheiro que desenvolvi um problema bem grave com bebida. E no fim, eu tive que voltar a morar com meus pais. Mas isso foi a melhor coisa que podia ter acontecido, já que eles me ajudaram a superar tudo, até que finalmente Fernanda se cansou e sumiu da minha vida. Apesar de que eu tenho certeza que o verdadeiro motivo é que ela tinha medo da minha mãe, então acho que isso foi um fator muito importante. Ela sabia que minha mãe acabaria com ela se a visse de novo. Eu demorei alguns anos para voltar a ser eu mesma. Tive pesadelos por meses e estava com raiva do mundo. Fui diagnosticada com transtorno de ansiedade e depressão, e por isso eu me fechei para o mundo.
e só recentemente eu comecei a tentar me curar de uma forma saudável e a reconhecer o meu trauma. Agora eu estou num relacionamento com um homem incrível, que me ama tão genuinamente que eu ainda custo a aceitar que eu mereço isso. Ele me lembra todo dia que eu mereço, sim, e eu realmente acho que ele me salvou de várias maneiras. Eu estou me recuperando, e a vida está muito boa agora. Mas eu acabei vendo um vídeo dela no TikTok recentemente, e vi que ela está com uma pessoa nova. E a verdade é que eu pensei em avisar a garota, mas depois de tudo, decidi não fazer isso. Eu mesma ouvi e vi em primeira mão como ela tratou Brenda antes de mim, e isso não me impediu de me envolver com ela. Pelo que sei, ela se mudou para longe, e isso me traz uma paz que eu não consigo explicar. Eu oro todo dia para nunca mais encontrar com ela na vida, porque se um dia eu vir aquela mulher na minha frente de novo, eu sinceramente não sei se vou conseguir me controlar. E aí, talvez seja eu quem acabe atrás das grades. Desde que me entendo por gente, minha mãe deixava bem claro que não queria ter me tido. A infância inteira carreguei o peso dessa rejeição. Quando fiz 23 anos, finalmente conheci meu primeiro namorado de verdade. Eu sempre achei que ninguém nunca ia conseguir me amar. Então eu nunca me permiti sair com ninguém. Até que eu conheci o Bruno. Ele era tudo que eu sempre quis num cara. Gentil, paciente e, ainda por cima, muito bonito. Depois de um mês juntos, a gente estava loucamente apaixonados. A gente sempre conversava sobre quando ele ia poder conhecer minha mãe. Mas eu simplesmente não estava pronta para isso. Meu relacionamento com Bruno era a única coisa boa na minha vida. E eu não suportava a ideia dela estragar tudo. Eu contei para ele todas as histórias de terror sobre minha mãe que eu consegui, mas ele me garantia que tudo ia ficar bem. Ele me amava. E não tinha nada que ela pudesse fazer para mudar isso. Finalmente, eu me convenci e decidi convidar minha mãe para jantar, fazendo ela prometer que ia se comportar. E ela aceitou. Quando ela chegou para o jantar, eu fiquei surpresa com a pontualidade dela e com o abraço que me deu. Ela nunca tinha me abraçado antes. Depois, ela elogiou minha roupa e se apresentou para o Bruno. Ele parecia surpreso. Aquela mulher não era nada parecida com a que eu tinha descrito para ele. Eu não podia ter certeza, mas parecia que ele estava duvidando de tudo que eu tinha contado. O jantar foi incrivelmente bem, o que só me deixou com mais raiva. Eu sabia que minha mãe estava tramando alguma coisa. A gentileza dela era só mais um jeito de me fazer infeliz. E quando ela foi embora, Bruno me disse como ela era maravilhosa. Não, Bruno. É um teatro. Ela não é assim de verdade, eu respondi. Ele olhou para mim e percebi que não acreditou. Durante os meses seguintes, a gente começou a ver minha mãe com muito mais frequência. Toda vez, ela agia de forma carinhosa e gentil, muito longe da mulher malvada e odiosa que ela realmente era. Ela me enchia de elogios e contava para o Bruno lembranças agradáveis que a gente tinha. Ela não estava mentindo totalmente, mas ela com certeza omitia as partes ruins. Ela falava das nossas férias na praia, mas não mencionava que me deixou no acostamento da estrada para brincar. Ela lembrava da minha festa de 5 anos, mas nunca dizia que queimou todos os meus brinquedos novos depois que meus amigos foram embora. Eu tentei interromper com a verdade, mas isso só me fazia parecer mesquinha. No fim, eu desisti e deixei ela tecer a rede de mentiras dela na frente do Bruno. Depois de meses disso, minha mãe convidou a gente para jantar na casa dela. Eu não queria ir de jeito nenhum, mas eu sabia que recusar ia decepcionar o Bruno. Quando a gente entrou, eu fiquei chocada ao ver o quanto a casa dela tinha mudado. Antes era um lugar miserável, mas agora estava impecável e colorido. Ela tinha decorado as paredes com pinturas religiosas e citações motivacionais da Bíblia, apesar de nunca ter colocado o pé numa igreja. Nós oramos antes do jantar, o que me irritou profundamente. Aquela não era ela de verdade.
E quando ela me disse o quanto se sentia abençoada por ter uma filha tão maravilhosa, eu finalmente perdi a paciência. Que diabos você está tentando fazer? Por que você está agindo assim? Eu gritei. Minha mãe levou a mão ao peito, como se meu surto estivesse causando um ataque cardíaco nela. Bruno segurou ela pelos ombros para acalmá-la. E, enquanto ele a segurava, minha mãe olhou diretamente para mim com um sorriso malicioso. Eu fiquei com tanta raiva que tive que sair da sala para me acalmar. Eu fiquei fora uns 20 minutos, foi só isso. Mas quando eu voltei, Bruno ainda estava com os braços ao redor da minha mãe. Ela não parecia mais chateada. Pelo contrário, ela olhava para ele de um jeito que quase me fez vomitar, e ele parecia perdido olhando para ela. Naquele momento, eu me perguntava o que tinha feito de errado. Me sentia como se tivesse falhado com ele, mas também sabia que não era minha culpa. Você está fazendo o melhor que pode, eu dizia para mim mesma. Eu estava observando do corredor, para que eles não soubessem que eu estava ali. Bruno estava acariciando os braços dela, e ela mordia o lábio. Então, com um nó no estômago, eu vi ela se inclinar para frente e beijá-lo. Eu esperei Bruno afastar ela, mas ele não afastou. Ele a beijou de volta, e foi nesse momento que eu perdi o controle. Sem pensar, eu arranquei a cruz enorme da parede e caminhei na direção deles. Eu empurrei o Bruno e bati com a cruz na cabeça da minha mãe. "Fica longe dele, sua bruxa velha!" Eu gritei enquanto batia nela com toda a minha força com aquela coisa. Bruno me derrubou no chão e tirou a cruz ensanguentada das minhas mãos. Depois de me imobilizar, ligou para uma ambulância. Quando chegamos ao hospital, minha cabeça estava mais clara e eu percebi o que tinha feito. Eu tinha atacado minha própria mãe e agora eu ia para a cadeia. Pior ainda, eu ia perder o Bruno. Os médicos estavam tratando os ferimentos na cabeça da minha mãe, enquanto Bruno e eu estávamos sentados na sala de espera. Ele se recusava a olhar para mim. A polícia estava a caminho. Eu tentei pensar no que dizer, mas minha mente estava em branco. Eu me sentia péssima, não pelo ataque, claro, mas por deixar minha mãe me afetar daquele jeito. O telefone celular dela interrompeu o silêncio. Eu tinha trazido a bolsa dela com a gente, então eu peguei, e era minha tia Sabrina ligando. A vida inteira ela tinha sido tão cruel quanto minha mãe. Ela não tinha filhos, então passava muito tempo ajudando minha mãe a me atormentar. Bruno tentou me impedir, mas eu atendi a ligação e coloquei no viva voz. "Oi, Sabrina", eu disse. Eu fingi ser minha mãe e acho que funcionou. Sabrina caiu na armadilha. "Como foi? Já seduziu ele?" Ela perguntou. "Do que você está falando?" Eu respondi. Ela riu como se tudo isso fosse um grande jogo. Sua filha, o idiota do namorado dela. "Por favor, me diz que eles já terminaram." Os olhos do Bruno se arregalaram. Demorou um pouco, mas ele finalmente percebeu que tudo aquilo era por causa da manipulação doentia da minha mãe. Naquele momento, um policial entrou na sala de espera e eu desliguei na cara da minha tia, antes que ela dissesse mais alguma coisa. "Com licença, recebemos a denúncia de um ataque. O senhor gostaria de dar uma declaração?" perguntou o policial. "Sim, eu vi tudo", disse Bruno. Ele levou um momento para pensar na resposta, mas eu estava com medo do que ele ia dizer. A mãe da minha namorada foi atacada com uma cruz. Eu não reconheci o agressor, mas acho que era o agiota dela. O policial fez um monte de anotações enquanto Bruno contava a longa história sobre o vício em jogo da minha mãe. Ele mentiu sobre o ataque, mas não sobre o vício. O policial pareceu satisfeito e nos deixou sozinhos. Quando ficamos a sós, Bruno pediu desculpas por não ter acreditado em mim. Enquanto minha mãe estava na sala de operação, nós tivemos uma longa conversa e nós dois decidimos que era melhor a gente terminar. Ele podia ter voltado atrás na denúncia, mas isso não mudava o fato de que ele tinha me traído e eu tinha perdido o controle. Foi uma decisão mútua. Saí do hospital e apaguei qualquer vestígio deles da minha vida. Bloqueei o número, queimei as fotos, cortei todo o contato. Ela venceu.
no final. Conseguiu arrancar de mim a única centelha de felicidade que eu já tinha sentido. Quanto a ela, tenho certeza de que está viva e bem, tramando a próxima crueldade. Depois que terminei com meu namorado, comecei a tomar remédios para dormir. Mas o que eu achava que eram pesadelos eram visitas reais. Meu ex-namorado, Tiago, terminou comigo há cerca de um mês. Foi um verdadeiro choque. Eu sempre achei que a gente era feliz junto, mas ele me confessou que já não estava feliz havia um tempo. Ele disse que a família dele não aprovava nosso relacionamento, mas eu sabia que isso era só uma desculpa, até porque eu nunca tinha conhecido os pais dele. Uma das coisas mais difíceis que eu tive que enfrentar foi aprender a viver sozinha. Eu cresci numa família grande e depois fui morar em república de estudantes, na época da faculdade. Depois, eu me mudei com Tiago. Agora, pela primeira vez na minha vida, eu estava sozinha. E eu não gostava nem um pouco disso. Eu comecei a ter problemas para dormir. Qualquer barulhinho na casa me acordava. Eu passava horas na cama, apavorada, pensando que um ladrão podia ter entrado. Nas noites seguintes, não consegui pregar o olho. Minha irmã mais velha, Sofia, sugeriu que eu tentasse tomar remédio para dormir, pelo menos por algumas semanas. Eu não gostava muito da ideia, mas decidi tentar. Eu pedi comida por aplicativo para o jantar, me arrumei para dormir e tomei o primeiro comprimido. Funcionou na hora. Eu caí num sono profundo e não acordei até quase 10 da manhã do dia seguinte. Eu me senti muito bem. Mas enquanto eu me arrumava para o dia, eu lembrei dos sonhos estranhos que eu tive naquela noite. Eu sonhei que Tiago tinha voltado e estava andando pela minha casa, passando a mão nas paredes e me olhando do canto do quarto. Foi tão real, tão intenso, que eu achei que era culpa do remédio. Eu fui trabalhar como sempre e, quando voltei naquela noite, decidi tomar o remédio de novo. Igual na noite anterior, eu apaguei na hora e tive o mesmo sonho bizarro. No sonho, eu estava paralisada na cama enquanto Tiago andava pelo meu quarto me observando. Mesmo tendo dormido bem, eu decidi parar de tomar os comprimidos. Eu não queria continuar sonhando com meu ex. Então, na noite seguinte, eu fui para a cama sem remédio. Como era de se esperar, eu não consegui dormir por mais que tentasse. Minha mente não desligava o suficiente para eu conseguir dormir. Eu só ficava lá, de olhos fechados, mas, no meio da noite, eu ouvi passos dentro de casa. Eu sabia que eu estava acordada, então não era um sonho. Aquilo era real. Eu abri os olhos só um pouquinho e vi uma silhueta entrando no meu quarto. Era Tiago. Naquele momento, eu entendi que meus sonhos das últimas 2 noites tinham sido reais. O remédio me fez dormir tão profundamente que eu não ouvia os sons reais, apenas os incorporava nos sonhos como se fossem parte de um pesadelo. Tiago tinha entrado escondido na minha casa 3 noites seguidas, e eu não fazia ideia do porquê. Ele não estava roubando nada, nem tentando falar comigo. Ele estava só andando. Eu tremi debaixo das cobertas, apavorada. Eu não achava que Tiago queria me machucar, mas eu também não sabia por que ele estava na minha casa sem permissão. Eu fiquei ali, congelada, esperando. Depois do que pareceram intermináveis 30 minutos, Tiago saiu do quarto calmamente. Na manhã seguinte, depois daquela noite aterrorizante, eu decidi que precisava encontrar ele e confrontar ele. Eu precisava de respostas. Então, eu peguei o carro e dirigi até a casa da família dele, onde eu sabia que ele estava ficando com os pais e o irmão. Eu bati na porta e Tiago atendeu na hora, surpreso em me ver. Eu exigi saber o que estava acontecendo, mas ele só me olhou como se eu fosse louca, dizendo que não fazia ideia do que eu estava falando. Eu disse que tinha visto ele andando pela minha casa e os olhos dele se arregalaram. Dava para ver o pavor no rosto dele. Não era eu, ele disse. Eu sei que era você, eu respondi furiosa. Por que você está fazendo isso? Você não pode mais ficar lá, ele disse. Sai daquela casa, agora.
Ele ia dizer mais alguma coisa, mas parou. Alguém tinha entrado na sala da casa, atrás dele, mas Tiago bloqueava minha visão e eu não consegui ver quem era. A última coisa que ele me disse foi que eu tinha que sair de lá. E aí fechou a porta na minha cara. Depois disso, eu fiquei mais confusa do que nunca. Mesmo com o pavor visível dele, me recusei a ser expulsa da minha própria casa por medo do meu ex. Então eu voltei para minha casa. Dessa vez, porém, eu deixei meu celular debaixo do travesseiro. Assim que eu ouvisse qualquer coisa, eu ia ligar para a polícia. Eu fiquei na cama, em alerta. Já era madrugada quando eu ouvi passos na minha sala. Eu peguei meu celular e liguei para a polícia. Enquanto os passos chegavam mais perto, eu sussurrei no telefone que alguém tinha entrado na minha casa. Eu passei meu endereço para a atendente e desliguei bem na hora que a porta do meu quarto rangeu, abrindo. Eu fiquei observando através das pálpebras semicerradas, enquanto Tiago, mais uma vez, andava pelo meu quarto. Eu via ele mexendo nas minhas coisas e abrindo a gaveta das minhas roupas íntimas para cheirar o que tinha lá dentro. Eu achei aquela atitude nojenta e rezei para a polícia chegar logo. Mas naquele momento, Tiago se aproximou da minha cama e ficou me observando por um bom tempo, antes de se inclinar devagar para tocar no meu ombro. Tudo que eu podia fazer era prender a respiração e rezar. Eu senti as mãos dele deslizarem para debaixo da coberta e acariciarem minhas coxas. Meu coração batia a 1000 e eu agarrei a única coisa que eu tinha perto para me defender, meu celular. Eu me preparei para acertar a cabeça dele com o celular e sair correndo, mas bem nessa hora as sirenes tocaram lá fora. A polícia tinha chegado. Tiago recuou e correu na direção da janela. Eu corri até lá e o vi se jogando contra o vidro para tentar escapar. Depois que ele saiu, eu ouvi 2 disparos e depois silêncio, com a polícia logo ali fora. Eu corri e cheguei perto da porta. Então eu vi Tiago caído no chão com 2 buracos de bala na barriga. Vários policiais estavam em volta dele. Um policial se aproximou e me explicou o que tinha acontecido. Ele disse que pegaram meu invasor tentando escapar, que ele tentou puxar uma arma e eles não tiveram outra escolha a não ser atirar. Me perguntaram se eu sabia quem era, e eu disse que era meu ex-namorado, Tiago. Mas quando eu olhei mais de perto o corpo, eu percebi que não era Tiago. Parecia muito com ele, muito mesmo, mas era mais baixo e mais forte. Os olhos dele também eram mais escuros. E foi aí que outro carro chegou na minha casa. Tiago saiu, correu na direção do corpo e se jogou em cima dele, chorando de tristeza. "Vocês mataram meu irmão", ele gritou para o policial. Tiago estava completamente histérico e os policiais tiveram que algemar ele antes que ele se acalmasse. Naquele momento, eu me aproximei para descobrir o que estava realmente acontecendo. Finalmente, Tiago me explicou a verdade. Acontece que ele nunca quis terminar comigo. A única razão pela qual ele fez aquilo foi porque o irmão mais novo dele, André, tinha ficado obcecado por mim. Tiago me explicou que André tinha problemas mentais graves. Ele temia que a obsessão dele fosse perigosa para mim. André tinha visto fotos minhas nas redes sociais de Tiago e ficou obcecado. Por isso, Tiago decidiu que o melhor era se afastar e me manter segura. Eu nunca tinha conhecido o irmão dele antes, mas eles se pareciam tanto que eu confundi os dois. André tinha saído da clínica psiquiátrica havia poucas semanas e enganou a família, fingindo estar bem. Ele começou a me seguir escondido. Tiago achou que, me afastando, André perderia o interesse. Mas a obsessão só cresceu com minha aparente disponibilidade. Naquele dia que fui até a casa da família, André estava lá na sala. Por isso, Tiago entrou em pânico ao perceber que eu tinha visto o irmão sem saber quem era. Eu senti muita pena de Tiago. Mesmo André sendo um psicopata, ele não merecia morrer daquele jeito. Nas semanas seguintes, Tiago até tentou se reaproximar de mim várias vezes, mas eu sempre recusei. Eu não conseguia mais olhar para ele sem sentir um aperto no peito. A culpa no rosto dele, a dor da perda,
Tudo isso se misturava com as lembranças aterrorizantes daquelas noites. Sinceramente, eu nem sabia se ele queria mesmo voltar ou se era apenas o desespero da solidão e do luto falando. Mas para mim, não dava mais. O trauma era profundo demais. Toda vez que eu fechava os olhos, eu via a silhueta andando no escuro do meu quarto. E toda vez que eu olhava para o rosto de Tiago, a única coisa que eu conseguia enxergar era André, observando-me em silêncio naquela madrugada, com aquele olhar vazio e perturbador que me assombra até hoje.